Fala, minha família. Tudo bem? Bruno Green na área. Vamos lá para mais um dia de análise de jogos em busca das melhores odds do mercado para a gente obter nossos lucros. Sendo a nossa apresentação, de antemão aqui, minha família, eu peço até desculpa, tá? Perdão por não ter conseguido fazer o vídeo quanto antes aqui, mas como eu sempre falo, arcando com o meu compromisso de estar todos os dias aqui com vocês, seja de uma forma ou de outra, eu deixei um shot aí para adiantar a galera, quem quisesse poder ver os palpites do dia seguinte. Como alguns jogos vão acontecer de madrugada, sei que muitas pessoas aqui talvez tenham a oportunidade de só ver esse vídeo quando alguns jogos já vão ter acontecido, mas o shot eu deixei aí para adiantar justamente por conta disso. Aqui eu vou comentar como foram os dias anteriores, que a gente operou aí junto, e também a grade do dia aí que eu deixei esse shot, tá bom? Então vamos lá rapidinho para o vídeo não ficar tão extenso. Eu tô gravando aqui na sexta-feira, então vou comentar como foi o dia de ontem, a quinta, onde a gente trabalhou numa grade com 4 jogos, ficamos com 4 greens e nenhum red pelo meio do caminho. O bilhete do canal da quinta-feira a gente havia deixado uma duplinha, deixamos Al Hilal na chance dupla e o Real Madrid para vencer a sua partida. O bilhete duplo havia dado uma odd por base de 1,54, a gente conseguiu cravar o bilhete do canal. Então vamos ver como foi a quinta. Primeiro jogo foi lá na Superliga da China, jogo de Xangai Porsche contra o Dalian e Yombi. Trabalhamos aí para sair mais de Guilherme na partida, o bilhete bateu. Mencionamos que tinha valor também comprar a vitória de Xangai Porsche, quem foi conseguiu pegar. Aí os 3 jogos na Copa do Mundo de Clubes da FIFA. O primeiro, Juventus contra o Manchester City. Trabalhamos para sair mais de Guilherme na partida, o bilhete bateu. Al Hilal contra o Pachuca. Trabalhamos com Al Hilal na chance dupla, o bilhete bateu. E para fechar o dia na quinta foi o jogo do Red Bull Salzburg enfrentando o Real Madrid. Trabalhamos com o Real Madrid para vencer a sua partida, o bilhete também bateu. Resumindo, a quinta foram 4 jogos, 4 greens, conseguimos gabaritar quinta-feira. Vamos lá então. Sexta-feira, aqui é o momento que eu estou gravando o vídeo. Então a gente trabalhou numa grade de 5 jogos, onde a gente conseguiu ficar aí com 5 greens e nenhum red pelo meio do caminho. O bilhete do canal, a gente havia deixado uma duplinha, deixamos o jogo do Levandia contra o Nava, aí a equipe da casa, para vencer a sua partida. O bilhete bateu e trabalhamos também com o Sherlock Holmes contra o Antford, com o Sherlock Holmes para vencer a sua partida. O bilhete também bateu. Essa duplinha deu um bilhete com odds por base de 1,92 e a gente cravou o bilhete do canal da sexta-feira. Então vamos dar uma olhada como foi. O primeiro jogo foi lá na Finlândia, no jogo do Ginistan, enfrentando o Inter Kurtu. Trabalhamos para sair mais de um na partida, o bilhete bateu. Indo para a Estônia, jogo do Levandia contra o Narva. Trabalhamos com a equipe da casa, o Levandia, para vencer a partida, o bilhete bateu. Islândia, jogo do Akureyri contra o Valur. Trabalhamos para sair mais de um na partida, o bilhete bateu. Irlanda, na divisão da Premier, trabalhando um jogo de Sherlock Rovers contra o Antford. Trabalhamos com Sherlock Rovers para vencer a partida. O bilhete bateu. E o último jogo do dia foi o jogo aí, voltando para a Islândia, jogo do Sturna, enfrentando o Breidablik. Trabalhamos para sair mais de Goiânia na partida. O bilhete também bateu. Resumindo a grade aí da sexta, foram 5 jogos, 5 greens e nenhum red pelo meio do caminho. Então fechamos aí a quinta e a sexta. Vamos lá para o nosso sabadão. O que eu separei para o sábado? Uma grade com 8 jogos. Ao meu ver, são jogos de valores para a gente obter nossos lucros. Vamos dar uma olhada? Primeiro jogo, 3h30 da manhã, lá na Austrália. Jogo do Andy Ward enfrentando aí o Valentine. Perdoe se a pronúncia estiver errada. A equipe da casa, a primeira colocada da competição, enfrentando a 11ª colocada, a vice-lanterna. Momento aí da equipe da casa. Nos últimos 5 jogos, a equipe vem de 5 vitórias. A equipe visitante nos últimos 5 vem de 1 vitória, 1 empate, 3 derrotas. No confronto direto, nos últimos 5 jogos, histórico total aqui de vitórias da equipe da casa. É o que eu venho buscar nessa partida. Vitória da equipe da casa do Andy Walsh, está pagando bilhete por uma base de 1,18. É o bilhetinho para esse jogo. Próximo jogo que eu separei, continuando na Austrália, sendo que numa outra liga aqui, às 4h45 da tarde. 4h45 da manhã, perdão. O time aí do Monaro Panthers enfrentando o Yongali. As equipes aí. A equipe da casa, segunda colocada da competição. A equipe visitante, a lanterna. Momento aí da equipe da casa. Nos últimos 5, a equipe vem de 1 derrota, 1 empate, 3 vitórias. E a equipe visitante nos últimos 5 vem de 5 derrotas. No confronto direto, nos últimos 4 jogos, eu tenho 1 empate pelo meio do caminho e 3 vitórias para a equipe da casa. É o que eu venho buscar aqui mais uma vez. Vitória do Monarro, tá jogando em casa, pagando bilhete por base aí de 1,12. É para vencer a partida, bilhete para esse jogo. Próximo jogo, vamos agora lá para a Liga K1, às 7 horas da manhã, Coreia do Sul. Separei o jogo aí do Summon FC enfrentando o Gongyeon FC. Momento aí. A equipe visitante, ela é a 8ª colocada da competição. A equipe da casa, ela é a 11ª.
Momento aí da equipe da casa. Nos últimos 5, a equipe vem de 2 empates e 3 derrotas. E a equipe visitante, nos últimos 5, vem aí de uma vitória, um empate e 3 derrotas. No confronto direto entre essas duas equipes, eu tenho 2 empates pelo meio do caminho, uma vitória para a equipe da casa e 2 para a equipe visitante. O que eu gosto de buscar aqui? Mercado de gols. Me interessa muito, ainda mais quando eu tenho um histórico aí de equipes que jogam junto. Um histórico de gols e um último jogo bate um 0 a 0. Sempre, geralmente, eu opero no jogo posterior, que a tendência é muito grande. Dá uma olhada aqui. Nos últimos 5 jogos entre essas duas equipes, eu tive aí mais de 1,5 em 4, nesses 4, batendo ambas. Nos últimos 5 jogos da equipe visitante, eu tive mais de 1,5 em todos. E nos últimos 5 jogos da equipe da casa, eu tive mais de 1,5 aí em 4. Bilhete, então, para essa partida, vai estar pagando uma odd aí, por base. Vamos dar uma olhada aqui comigo. Vamos dar uma olhada. Carrega aí, aplicativo. Foi. Vai estar pagando por volta aí de 1,35. Eu deixo para sair mais de 1,5 na partida, é o bilhete para esse jogo. Próximo jogo que eu separei, vamos agora lá para a Suécia, às 10 horas da manhã. Jogo do Rambambi, enfrentando o Aldstam. A equipe aí da casa é a segunda colocada da competição, a equipe visitante é a 12ª. Momento da equipe da casa, nos últimos 5, a equipe vem de um empate, uma derrota e 3 vitórias. E a equipe visitante nos últimos 5 vem de 2 vitórias e 3 derrotas. No confronto direto, nos últimos 5 jogos, eu tenho 3 empates pelo meio do caminho e 2 vitórias aqui. 2 não, né? Uma vitória mais recente da equipe da casa e uma da equipe visitante. O que eu gosto de buscar aqui? Apesar desse equilíbrio aqui no confronto direto, eu vejo as equipes aqui vivendo um momento um pouquinho distintos. E eu vou buscar essa vitória do Hammam. Tá jogando em casa e antes seus domínios, pagando por uma base de 1,31. Deixa a equipe da casa, o Hammam, para vencer a partida, é o bilhete para esse jogo. O próximo jogo, vamos lá agora para Ilhas Faroé, Premier League, né? Da Ilhas Faroé, 11 horas da manhã. Jogo do time aí do HB Tonsav, enfrentando o TB Tivoriv. Perdoe se a pronúncia estiver errada. Momento aí, a equipe da casa é a segunda colocada da competição, a equipe visitante é a 9ª. Momento aí da equipe da casa, nos últimos 5 jogos, a equipe vem de um empate e 4 vitórias. E a equipe visitante, nos últimos 5, vem de um empate e 4 derrotas. No confronto direto, nos últimos 5 jogos, eu tenho um empate pelo meio do caminho e 4 vitórias da equipe da casa. É o que eu venho buscar aqui nessa partida. A equipe da casa aí, para vencer a partida pagando bilhete por uma base de 1,06. Quem quiser levar esse jogo para ao vivo, tem muito valor, é o bilhete para esse jogo. Próximo jogo, vamos agora para Noruega, 1 hora da tarde. Separei o jogo do Rosenborg enfrentando o Viking. As duas equipes aí são primeira e terceira colocada, respectivamente. Momento aí da equipe da casa, Rosenborg. Nos últimos 5, a equipe vem de 2 empates, 2 derrotas e 1 vitória. E eu tenho o Viking, que nos últimos 5 jogos vem no histórico de 5 vitórias. No confronto direto, nos últimos 5 jogos entre essas duas equipes, eu tenho 2 vitórias do Rosenborg e 3 vitórias do Viking. O que eu gosto aqui? Mercado de gols. Nos últimos 5 jogos entre essas duas equipes, eu tive aí mais de 1,5 nos últimos 5. Nos últimos 5 jogos da equipe visitante, eu tive mais de 1,5 em apenas 2. Aqui é um ponto negativo, né? E nos últimos 5 jogos aí da equipe da casa, eu tive mais de 1,5 em todos. Eu vou deixar aqui como bilhete para esse jogo para sair mais de 1,5 na partida, pagando por uma base de 1,19. É o bilhete para esse jogo. Próximo jogo, vamos lá agora, voltando para Ilha de Faro, a Premier League aí, 1h30 da tarde, jogo da equipe do Klaskavik, enfrentando o FC Suðuroy. A equipe aí, são os dois extremos, né? A equipe da casa é a primeira, a equipe visitante é a 10ª, a lanterna. Momento aí da equipe da casa, nos últimos 5, a equipe vem de 5 vitórias, e a equipe visitante vem no momento oposto, nos últimos 5, 5 derrotas. No confronto direto, nos últimos 5 jogos, histórico total aqui da vitória da equipe da casa aí, do Klaskavik. É o que eu venho buscar mais uma vez. Tá jogando em casa aí, diante dos seus domínios. Bilhete está esmagado. Quem tiver a oportunidade de levar para ao vivo aquela nossa metodologia de trabalho, viu que acabou o primeiro tempo. Talvez a equipe da casa não esteja vencendo a partida, ou tenha tomado até um gol. É buscar a virada ou então a vitória aí no segundo tempo. Levar esse jogo para ao vivo. Aqui é sem mais. É o Klaskavik. Para vencer a partida é o bilhete para esse jogo. E pra gente fechar o dia, joguinho da Copa do Mundo de Clubes da FIFA, 5 horas da tarde, jogo do Benfica de Portugal enfrentando o Chelsea aí da Inglaterra. Agora a gente já tá naquela parte aí de playoffs, né, daqueles eliminatórios, né? Momento aí do Benfica, nos últimos 5, a equipe vem de 3 empates, com resolvida após a prorrogação e 2 vitórias.
e eu tenho o Chelsea, que vem de uma derrota e 4 vitórias. No confronto direto, eu tenho aqui histórico de 3 jogos, lembrando que são históricos a temporada de 2013 para trás, onde eu tenho histórico total de vitórias do Chelsea. O que eu gosto de buscar aqui? Eu vou buscar uma chance dupla a favor do Chelsea. Eu vejo a equipe aí, e pelo menos, não perdendo essa partida, no máximo aí empatando ou vencendo. Eu não vejo o Chelsea perdendo, considero uma equipe melhor. Abre o olho aí, tem um centroavante aí do Chelsea, um novo contratado, o Delep, né? Que foi contratado da equipe aí que caiu para a segunda divisão da Inglaterra. É um jogador muito bom, tem marcado alguns golzinhos aí já nos seus estreias, nos seus primeiros jogos. Chama atenção aí para talvez pegar um golzinho aí, então talvez pegar essa oportunidade. Tem muito valor. Aqui é chance dupla no Chelsea, pagando bilhete por uma base de 1,30, bilhetinho para esse jogo. Então, minha família, tá separada a nossa grade aí para o nosso sabadão. Se Deus quiser, vai ser um sábado de vitórias aí, não só nossos apostas, mas em todos os nossos projetos. Bilhete do canal, deixei uma duplinha. Deixei o Rambami para vencer a sua partida e deixei para sair mais de Goimei na partida do jogo entre Rosenborg e o Viking. Esse bilhete duplo deu uma odds por base de 1,54. É o bilhete do canal para esse sabadão aí do canal. Mais uma vez, eu peço desculpa, tá bom? Pelo horário do vídeo. Deixo mais uma vez um grande abraço no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima.